Ei, Marie, vem cá, vem tomar sol. O Deise, você está com a câmera fechada ou aberta? Deve estar aberta. Tá, então Peraí, deve ser... deixa eu olhar aqui. Onde é que eu tô? Não, tá tudo aberto. Vocês não estão me vendo, é isso? Só estou vendo a apresentação. Tô concluindo que é pelo formato como você está apresentando. Deve ser por causa disso. Você quer que eu ponha... Quer pôr o PDF, se você acha que fica melhor? Tá. Faz como você achar. Quer que eu suba o PDF? Agora e depois a gente... Eu também acho melhor isso. Vamos fazer isso. Vamos deixar assim, Deise? Vamos deixar assim, como a gente conseguiu que você projetasse, assim que você finalizar a sua apresentação, daí a gente corrige, aí você abre sua câmera para as perguntas. Tá bom. Tá? Acho que fica melhor, senão depois tenta aqui, dá um probleminha, a gente então vamos no escuro assim. Sim. Mas aí você me dá um feedback se acontecer alguma coisa, se parar, se der errado. Isso mesmo, se acontecer algum imprevisto no meio da sua fala, eu vou te interromper e te atrapalhar um pouquinho, mas só para corrigir. Tá bom. Então, a gente vai começar, então, vamos lá. Pessoal, bom dia, então. Dando início aí ao nosso 4º encontro do SIG de Toxicologia Clínica. Muito bom tê-los conosco nessa quarta-feira pela manhã, dia 5 de maio, para a gente conversar sobre o tema de mecanismo da coagulação do sangue. Né? Ao final da fala da palestrante, eu gostaria de solicitar que todos registrassem a presença, para deixar, então, o número de participantes que o nosso SIG vem tendo em todas as quartas-feiras. Né? Gostaria também de lembrar a todos que durante a fala do palestrante, por favor, mandem as perguntas no chat, eu vou fazendo um arquivo aqui, ao final eu faço a pergunta diretamente a ela. Essas lives, gente, são promovidas pelo SIG da Toxicologia Clínica, via a rede universitária de telemedicina, e estimula a integração e colaboração entre os profissionais da área da saúde por meio desse grupo. Hoje, então, nós temos aí a presença da professora doutora Deise Maria Lourenço. A doutora Deise, ela terá 1 hora para abordar o tema mecanismo da coagulação do sangue. A doutora Deise, ela tem um vínculo institucional na Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, né? Ela é professora associada livre-docente e da disciplina de hematologia e hemoterapia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, responsável pelo setor de hemostasia e trombose da disciplina de hematologia e hemoterapia da Unifesp. Doutora Deise, é um imenso prazer ouvi-la falar sobre essa temática e, de antemão, já gostaria de agradecê-la pela sua disponibilidade de poder colaborar conosco aqui no SIG de Toxicologia com essa temática tão importante
que envolve um número significativo de acidentes com animais peçonhentos e alguns produtos químicos também, que a gente tem vivenciado na prática clínica. Muito obrigado e boa apresentação. Muito obrigada, Camilo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. A gente vai discutir, então, os mecanismos da coagulação do sangue, bem relacionado aos acidentes com animais peçonhentos ou com drogas que podem alterar a coagulação. Esses são meus conflitos de interesse, eu não tenho nenhum para essa apresentação. E eu vou passear nesses temas, né? O mecanismo da coagulação, como é que a gente avalia laboratorialmente, falar de envenenamento ofídico e da alonômia, o tratamento da coagulopatia associada a essas questões, algumas situações especiais que eu gostaria muito de, inclusive, ouvir vocês sobre, e no fim os dicumarínicos que vocês veem como veneno, eu vejo como remédio, mas vamos lá. O papel dos animais peçonhentos na coagulação, né, nossa relação, ela tem muito com os acidentes, seja com essas serpentes, com esses bichos bonitos, ou com as lagartas, a alonômia da Marlene, e também eles têm eles produzem para a gente coisas boas, como a sanguessuga, de onde se tirou uma droga anticoagulante que foi usada, agora ela está mais substituída por outras, mas a iridina e a forma recombinante dela, que foi usada e ainda foi muito útil nos pacientes com trombocitopenia induzida pela heparina, que não podiam tomar heparina. Então, não é só acidente que eles causam, mas eles ajudam muito a gente em muitas coisas. Voltando para o mecanismo da coagulação, vocês veem que eu já tenho uma certa idade, e a pessoa com uma certa idade gosta de olhar a história. Mas para você ver como é legal isso aqui. Em 1905, esse cidadão, Moravitz, ele começou a imaginar a cascata de coagulação. Ele imaginou que a gente tinha uma coisa precursora, que ele chamou de protrombina, que devia ser transformada em trombina por uma coisa que ele chamou de tromboplastina na presença de cálcio, e isso coagularia o fibrinogênio em fibrina. Então, aqui a gente tem o fator 1, o fator 2, o fator 3 e o fator 4. Isso foi em 1905. Em 1943, quer dizer, 40 anos depois, o Warren descreveu o fator 5. Então, levou quase 40 anos para a gente descobrir o quinto elemento dessa história. E aí a coisa andou mais rápido. Em 2005, a gente tinha essa cascata aqui, ó, que eu pus esse slide de propósito, que é uma bagunça, né? Cheio de flecha, cheio de fator. E talvez ela seja até mais complicada, isso é 2005, talvez ela seja mais complicada ainda hoje, né? Mas hoje a gente sabe, o que é genial, né? É ele começar com a ideia dessa cascata e realmente ela acontecer desse jeito, né? A gente fica bem impressionada com isso. E a gente hoje consegue ver o coágulo acontecendo em vivo. Então, essa técnica do casal Fiori lá, eles conseguem fazer uma lesão a laser no vaso e observar a dinâmica de formação do coágulo. Em 180 segundos, você forma o coágulo no local da lesão e o que participa cada um, né? A plaqueta, a fibrina, a plaqueta positiva para P-selectina, ele consegue ver a fibrina, ele consegue ver o fator tecidual, então, com as cores, ele consegue identificar a participação. Então, começa com as plaquetas, né, esse vermelhinho, e logo vai se expressando o fator tecidual e essa sequência, e é rápida. Isso que eu quero falar, eu gosto dessa ideia para mostrar que tudo acontece ao mesmo tempo junto, tá certo? Junto e misturado, não é uma coisa em sequência, né? Na vida real é tudo junto. Então, a gente vai ver, agora mais esquematicamente, a única coisa de verdade que tem aqui é a foto das plaquetas, a foto do linfócito, a foto do monócito, o resto é esquema. Mas, basicamente, você tem o endotélio, que é normal, ele não expressa nada, ele protege da coagulação, da ativação.
da coagulação, ele tem ácido nítrico, ele tem paracetaciclina, que impede a plaqueta de aderir, mas quando você tem perturbação dessa célula endotelial, ela começa a expressar fator tecidual. O próprio monócito é capaz de expressar fator tecidual. E a gente achava antigamente que isso era via extrínseca, né? Que o fator tecidual morava só no subendotélio. Hoje a gente sabe que ele pode ser expresso na circulação. E isso induzido por citocinas que o linfócito faz, que o neutrófilo faz, que o monócito faz, né? E isso, a ligação entre a inflamação e a coagulação, né? Então, isso tudo está junto. E, na verdade, quando você tem a lesão tecidual, você expõe fator tecidual, você faz a adesão plaquetária, então são as duas coisas que acontecem, como eu falei, junto e misturado, né? E que vai fazer a coagulação acontecer no buraco onde teve a lesão endotelial, né? E aí eu vou ter adesão da plaqueta ao colágeno, ao von Willebrand aqui, e ativação dessa plaqueta, que vai liberar grânulos, que vai chamar as amigas dela para esse local onde aconteceu a lesão, né? E vai fazer exposição de fosfolípide na membrana da plaqueta, que é isso aqui, onde vão se ancorar fatores da coagulação. Então, esse processo ele vai mais ou menos tudo junto em cima da plaqueta. É um processo que acontece na superfície. Ativou fator, eu vou detalhar isso melhor depois, mas basicamente eu faço trombina, eu faço fibrina, e esse plug plaquetário com fibrina, que é isso aqui, é o coágulo. A hora que eu tenho um coágulo que é formado de fibrina e de plaqueta. O próximo passo é eu resolver esse coágulo, né? E, na verdade, o que faz eu ativar a tal fibrinólise é justamente a formação da fibrina, né? Então, eu tenho, a célula endotelial produz o TPA, o plasminogênio vem do fígado, eles no plasma não se conversam, mas quando na fibrina, o TPA ativa o plasminogênio em plasmina e ela quebra a fibrina e quebra isso aqui e tudo volta ao normal. A gente ainda tem nessa situação, além da fibrinólise, né, que controla essa situação, a gente tem sistemas reguladores que reduzem a geração de trombina, antitrombina, proteína C e S, e reduzem a ação da plasmina também, a alfa-2 antiplasmina e o PAI-1, tá certo? Então, esse é um trailer da nossa conversa hoje. Então, a gente vai detalhar isso um pouco melhor. Isso são as plaquetas, é só para mostrar uma célula muito interessante. Na verdade, a plaqueta é um pedaço do citoplasma do megacariócito. Essas são as diversas fases de maturação. Esse megacariócito mora na medula óssea, né? E ela é jogada na circulação aqui. Isso aqui é um vaso, né? Ela vai sendo formada nesse citoplasma. Você vai formando a membrana celular dessa plaqueta e uma hora ela quebra, que nem vidro de carro ou vidro temperado, e ela entra na circulação. Tudo isso é muito regulado por um monte de gente, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas essas revisões vão te dar boa noção de quantas coisas estão envolvidas nesse processo, né? Uma delas é a trombopoetina, que estimula a produção de plaqueta através do receptor para ela, né? Isso é importante, por que eu estou falando isso para você? Porque agora a gente tem drogas que atuam aqui. Eu vou chamar um pouco a atenção também para o que a gente tem de ferramenta para interferir nessa situação. Então, você tem as drogas, você tem dois tipos, o Romiplostim e o Eltrombopag, que, na verdade, entram no receptor da trombopoetina e atuam como se fosse ela, né? O Romiplostim ele atua um pouco mais para cima, o Eltrombopag entra um pouco mais para baixo. Esse é via oral, esse é via subcutânea, mas eles fazem maturação e aumentam a produção de plaqueta, né? E a gente usa isso na clínica em algumas situações. Uma outra coisa é porque quando eu
tenho plaquetopenia, eu sangro? Né? Por que eu sangro espontaneamente? Por que você vê seu paciente sangrar espontaneamente? E é interessante que a plaqueta, ela fosforila um monte de proteínas que mantém a integridade do vaso. Essa é a junção entre duas células endoteliais e ela mantém a integridade disso. Quando eu não tenho essa fosforilação, porque eu não tenho número de plaqueta, ou ela não funciona direito, essa junção se desfaz e a hemácia passa, e isso é uma peteca que você vê aqui no palato desse indivíduo ou na pele aqui, tá certo? Por que a gente, quando faz plaquetopenia, a gente acaba levando a hemácia para o tecido e a expressão clínica está aqui, né? Então, a plaqueta é importante para manter essa integridade do endotélio. E como é que acontece essa coisa? Eu vou colocar aqui alguns passos, né? A gente já falou lá, ela tem glicoproteínas na membrana plaquetária específica para grudar colágeno, específica para grudar von Willebrand, que faz a ponte entre a plaqueta e o colágeno. Aí elas ativam, né, e soltam grânulos, tá vendo? Esse grânulo serve para chamar as amigas aqui e ativá-las todas, e vai mudar glicoproteínas na plaqueta ativada, além do fosfolípide, né, que está expresso, eu vou mudar a 2B3A, que é aquele ligofibrinogênio, e aí eu faço o plug plaquetário, tá certo? Então, a função da plaqueta, eu preciso do colágeno, eu preciso do von Willebrand. O von Willebrand é uma proteína que a célula endotelial produz e secreta no plasma em forma multímero, vocês vão ver que isso é importante nas situações especiais, eu vou voltar nesse assunto. E esses multímeros são importantes para que a adesão plaquetária seja adequada, né? E na ativação, o fibrinogênio fazendo a ponte entre as plaquetas, tá certo? Como é que é a ativação dos fatores de coagulação e a formação de fibrina? Hoje a gente sabe um pouco melhor de como isso funciona. Lembra que o fosfolípide da plaqueta é importante, fosfolípides da célula endotelial também são. A expressão do fator tecidual, lembra que eu falei para você que a célula endotelial pode expressar e que o subendotélio tem. Então, ele é o papel central da história, é fazer a interação com o fator 7, tá certo? E a hora que ele faz essa interação, você começa a ativação da coagulação. E essa interação ela é feita por uma alteração nessa composição do fosfolípide que eu mostrei para vocês aqui, tá certo? E isso faz o fator 7 e o fator tecidual se juntarem para começar a coagulação. Isso aqui não tem nada a ver com a aula, mas eu acho essa imagem muito reveladora, que é a geração de micropartículas em plaquetas normais na presença de soro de pacientes com trombocitopenia induzida da peleparina, que agora está na moda por causa da vacina da AstraZeneca, que usa um mecanismo parecido, mas é só para mostrar para vocês, isso é plaqueta em repouso, isso é plaqueta ativada. Aqui por causa do soro, do anticorpo antifator 4 plaquetário, e isso aqui é por um ionóforo de cálcio que faz a plaqueta ativar. O que eu quero que você guarde é essa ideia de uma plaqueta ativada, soltando um monte de micropartículas, todas elas com aquele fosfolípide lá, e que ajuda a coagulação a acontecer. Por isso que HIT dá trombose. Né? A consequência é a trombose, por isso que a história da vacina lá também acontece isso. E só para chamar a atenção de vocês, e quando você ativa a coagulação, ativa a plaqueta, isso é intenso, pode ser intenso desse jeito. Mas vamos lá. A gente tem o fator tecidual, o fator 7, eu tenho dois jeitos, eu formo um complexo que a gente chama de via extrínseca, que usa o 7 e o fator tecidual, que se aproxima do 10 e ativa o 10. Então, é um complexo tenase, né, em inglês, extrínseco. E eu tenho também o que envolve o fator 9 e o fator 8. O fator 8 é um cofator do 9 e que também é capaz, né, de ativar o 10, que é o complexo tenase intrínseco, né? Isso que a gente chama de via intrínseca e via extrínseca, que
na verdade tudo isso acontece junto, como eu falei, e que provavelmente a mais importante é essa aqui mesmo, mas na via intrínseca de clínica importante que a gente tem é o fator 8, que ele falta nos hemofílicos, lembra disso? Então, o hemofílico, ele falta esse fator. O que o fator 8 faz? Né? Ele junta o fator 9 ao fator 10, ele aproxima, ele é um Tinder, que aproxima o 8, o 9 do 10 e o 9 é que ativa o 10, né? E por que eu estou te contando isso? Porque aqui também uma nova droga que se desenvolveu para tratar os hemofílicos, e eu acho isso fantástico, é na verdade um anticorpo, um quimérico aí, que faz esse papel de Tinder. Ele junta o 9 com o 10 e ativa sem fator 8. E isso não é um produto sanguíneo, é um anticorpo específico. O filminho mostra para você aqui. O cara não tem fator 8, mas ele usa isso aqui para aproximar os dois. E você pode começar a tratar hemofílico sem usar produto sanguíneo, né? Ainda é caro e tal, mas é uma ideia fantástica essa. Aonde leva a ciência. É bem legal isso. Bom, ativou 10, a gente vai falar do complexo protrombinase, porque o 10 junto com o 5, que é o cofator dele, eles gostam de cofator, esse pessoal que anda em fosfolípide, né? Ele vai ativar protrombina em trombina, e isso é o complexo protrombinase. Você vê que é um pouco mais complicado do que o Moravec tinha pensado. Aqui eu queria chamar uma coisa a atenção de vocês, que esse povo, né, que usa fosfolípide, ele precisa grudar nesse fosfolípide. E para grudar ele usa, né, essa carboxilação a mais em resíduos de ácido glutâmico da proteína dele, né, da cadeia peptídica. E isso é um resíduo de ácido glutâmico, ele põe isso. E quem faz isso é a vitamina K. E isso acontece nos tais fatores K-dependentes, o 2, o 7, o 9 e o 10. Lembrando que proteína C e S também são K-dependentes, mas os fatores K-dependentes, que vocês já aprenderam, né? 2 mais 7 dá 9, parabéns, nota 10, isso é coisa para graduando, né? Mas esses fatores precisam dessa ligação para poder funcionar. Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu tenho o fator feito, eu estou lá, depois do ribossomo, a proteína está pronta, já no citoplasma lá do hepatócito, a vitamina K só põe essa carboxila. Se você não fizer isso, porque falta a vitamina K, esse fator está lá pronto, mas ele não consegue atuar. Ele não consegue grudar aqui e a coagulação vai ficar lenta, né? Que é essa propriedade que eu uso para tratar meus pacientes com a varfarina, né? Aliás, hoje é dia de ambulatório, ontem e hoje eu faço o ambulatório para controlar essa droga, né? Controlar o nível, acertar a dose, enfim. E a varfarina, ela, na verdade, ela compete com a vitamina K, parece com ela e compete com ela e não faz essa carboxilação. Então, guarda isso. Você tem o fator pronto, você só precisa carboxilar o fator, tá certo? Feito isso, a gente ativa a protrombina e trombina, e aí a nossa grande enzima da coagulação, ela faz um monte de coisa. Ela vai ativar a plaqueta, é um ótimo ativador de plaqueta, tá certo? Ela vai coagular fibrinogênio, que é essa molécula aqui, né? Ela quebra um pedacinho dessa cadeia aqui. A hora que ela faz isso, esse monômero de fibrina solúvel polimeriza desse jeito, fazendo a fibrina, né? Aí o fator 13, ele estabiliza essa fibrina, tá certo? Ela também ativa um inibidor de fibrinólise, que é o TAF. Na verdade, o que ele faz é cortar essa fibrina em determinados pontos, que faz ela ficar mais resistente à fibrinólise, à plasmina. Por isso que ele é um inibidor de fibrinólise, ativável pela trombina. Daí o nome dele, TAF. Tá certo, gente? Bom, a fibrinólise, então, eu já falei um pouco disso para vocês, né? O plasminogênio e o TPA no plasma não se encontram, mas quando eles sentam na mesa do bar lá da fibrina, aí eles se entendem, e aí o TPA ativa o plasminogênio em plasmina, que é um bom jeito de manter a fibrinólise
associada à fibrina, associada ao local onde aconteceu a lesão. Quando você vê que você tem uns acidentes, você tem isso disseminado, né? Você perde essa localização. Tá? Se a plasmina sai daqui, eu tenho um inibidor dela, que é a alfa-2 antiplasmina, eu tenho inibidor do TPA também, que é o PAI-1, né? E essas ligações aqui são feitas através de locais específicos de ligação, sítios de ligação de lisina, para tornar essa coisa específica para a fibrina, tá certo? A hora que a plasmina quebra isso aqui, eu vou ter os produtos de degradação de fibrina, e o dedímero é um desses elementos que você vê que para ter dedímero eu preciso ter fibrina. Se eu tiver só fibrinogênio, eu não consigo ter dedímero, perdão. Para ter dedímero eu preciso disso aqui. Os sistemas reguladores, a gente tem a antitrombina, que é um inibidor de serinoprotease, mas ela inibe principalmente 10 e trombina, tá? E ela precisa da ligação com o mucopolissacarídeo, que na vida real é fornecido pela célula endotelial, e na vida real também, mas quando eu dou heparina para o sujeito, para o paciente, eu dou uma quantidade enorme de heparina que vai atuar, vai inibir trombina e desativado através da antitrombina. Então, tudo que é heparina de baixo peso, fondaparinux, age através disso aqui. E isso é importante, essa antitrombina? Por que eu sei que ela é importante? Porque quem tem deficiência disso, Doutora Deise, seu áudio suspendeu. Por favor, um minutinho. Não te ouço. Sim. Deise, eu não te ouço. Eu acho que você me ouve, né? Agora voltou. Engraçado que ele disse que o meu áudio não estava funcionando se eu queria usar. Ele não quer que eu tudo bem. Voltou. E agora, vocês estão vendo o que aí? Vocês estão vendo a tela? Estamos normal? Vendo a tela, tudo certinho, tudo normal. Mouse, tudo certo. Tudo certo. Então, vamos voltar para a apresentação. Onde é que está a minha apresentação? Está aqui. Não. Aqui. Vai lá. Achou? Isso aí, sistemas reguladores, isso mesmo. Tá bom. Então, por que a antitrombina é importante, né, na vida real? Porque o cara deficiente de antitrombina é uma causa de trombofilia, é um cara que faz trombose venosa, idade jovem, tem recorrência, é uma doença grave, que precisa anticoagular o resto da vida, tá? Você tem o inibidor do fator 7, da interação fator 7 e fator tecidual, né, basicamente fator tecidual, cuja importância clínica a gente não conhece isso, deficiência congênita não acontece, a gente não vê isso na clínica. E os inibidores proteína C e S, que é exemplo da antitrombina, quando eles estão deficientes, a pessoa tem trombose, né? É um sistema regulador interessante, porque a proteína C ela é ativada pelo complexo formado entre a trombomodulina, que é uma proteína da membrana da célula endotelial, ela junta na trombina, essa proteína C, então, é ativada e usa um cofator, que é a proteína S, e quebra os cofatores da coagulação, o 5 e o 8. Então, ela é um sistema regulador de trombina por diminuir a geração de trombina, enquanto a antitrombina bloqueia a trombina. Bom, avaliação laboratorial de tudo isso. A avaliação laboratorial, eu coloquei aqui a lista de coisas que eu vou discutir com vocês, as dosagens e tal, mas esse slide é para mostrar que a avaliação laboratorial da coagulação é um delírio. Isso aqui é de verdade, né? A célula, uma microfotografia, e no laboratório, no tubo, a gente usa artifícios para
chegar nas conclusões. Ela não é um espelho do que acontece na realidade, é por isso que eu chamo isso de delírio, tá? A primeira coisa que você faz é o hemograma, que a gente colhe no EDTA, né? A coagulação é no citrato, e a gente põe nesses aparelhos fantásticos que contam as células bonitinho, eles contam, sabe, mede volume, sabe tudo da vida delas. A gente ainda usa muito o microscópio para ver morfologia de célula, é importante, e serve para contar as plaquetas. Então, você tem aqui um hemograma normal, um hemograma com grumo de plaqueta, e basicamente a gente usa a contagem do aparelho e a morfologia para avaliar a contagem de plaqueta. Para avaliar a função plaquetária, a gente tem duas coisas: o tempo de sangramento, esse que a gente usa mais, que é o Duke, que é uma lanceta na orelha e mede o tempo de sangramento. A ideia é você lesar vaso pequeno e isso representar a hemostasia primária. É diferente do tempo de sangramento do rabo do rato, que é outra coisa, tá? Isso aqui mede, vai ser alterado no cara que não tem plaqueta, no cara que tem plaqueta que não funciona ou que não tem von Willebrand, tá certo? O tempo de Ive, que está praticamente em desuso, ele usa essa lanceta e um esfigmomanômetro para deixar a pressão mais aumentada, em 40 milímetros, na verdade, ele sensibiliza o Duke. Então, um cara que tem um Duke normal, você faz o Ive, o Duke não detecta, o Ive pode detectar. Mas esses tempos aqui são trabalhosos, cheios de possibilidade de erro, e a gente está migrando para uma automatização, e esse é um dos aparelhos que a gente usa, que é o analisador de função plaquetária, que é uma ideia fantástica. Você põe o sangue total do paciente aqui, ele aspira, e esse sangue passa nessa cartucho aqui, que tem uma membrana que tem colágeno e ADP, ou colágeno e adrenalina, e à medida que ele vai passando, a plaqueta vai grudando até fechar. E eu meço o tempo de fechamento desse negócio, e isso é proporcional à minha função plaquetária. Isso serve para eu saber se o meu paciente tem essa hemostasia primária boa ou ruim. Ele também tem um problema de sensibilidade, mas dá para a gente avaliar isso, na clínica a gente usa isso. A agregação plaquetária eu já sei que ele tem problema na hemostasia primária e eu vou precisar identificar. Se é um problema na plaqueta, eu vou usar antiagregantes agonistas que ativam a plaqueta, ou se é o von Willebrand, como a ristocetina, que faz a aglutinação da plaqueta. E, basicamente, o agregômetro é um cara que lê densidade ótica. Plasma rico em plaqueta é turvo, plasma pobre em plaqueta, depois que ela agregou, né, é límpido. E a DO varia, tá certo? E aí você tem os tipos de agregação, né? No normal agrega com todo mundo, a Glanzmann, que é a deficiência de 2B3A, não agrega com ninguém, e, enfim, aí você tem isso, não vou entrar nesse detalhe, mas é só para lembrar para você o que a agregação plaquetária me conta. É um método grosseiro. Digamos que ele é um TC da plaqueta, tá? Ele é um método grosseiro. Se você quer ver melhor, é melhor você olhar as glicoproteínas de membrana que você faz histometria de fluxo. Você pode ver se não tem, você pode ver se a plaqueta está ativada, você pode monitorar a droga antiplaquetária, enfim, você tem a plaqueta, a produção de plaqueta reticulada, né, que mostra o turnover plaquetário. Então, ele tem várias utilidades, mas na citometria de fluxo. Se quiser ir a fundo, essa é a melhor técnica, né? A avaliação da coagulação mesmo. Ninguém vai lembrar disso, só eu, que sou velhinha de cabelo branco, eu fiz muito coagulograma no tubo de vidro, fazendo assim na mão, né? A avaliação da hemostasia, na verdade, eu uso o plasma pobre em plaqueta, eu tiro as plaquetas, né, do plasma e vou juntar coisas lá para fazer TP, TTPA, tempo de trombina, fibrinogênio, dosagem de fator.
Tempo de coagulação, eu vou falar um pouquinho melhor disso aqui. Lembra que é tubo de citrato. Eu posso usar qualquer um desses coagulômetros, os de pequeno porte, né, para serviços pequenos, os de grande porte que fazem trocentos exames por hora, e esses point of care, isso aqui a gente usa, eu tenho muitos pacientes no consultório que tem isso, ele faz o controle do RNI dele em casa, manda para mim e a gente resolve por WhatsApp, tá certo? Isso aqui é como para dosar a glicemia, né? Então, vamos começar no tempo de coagulação. Vocês estavam falando com a Marlene falou, ninguém mais faz tempo de coagulação, não faz mesmo, tá? Por que não faz mesmo? Porque na avaliação de um paciente fora dos envenenamentos, é muito difícil que você encontre um paciente, que o tempo de coagulação seja capaz de fazer o diagnóstico da coagulopatia. Os hemofílicos graves têm tempo de coagulação alterado, mas fora disso ele é pouco sensível. Mas ele é um ótimo exame como teste ao beira-leito. Na verdade, eu digo, né, esses aparelhos aqui, eles não moram no mesmo lugar que as serpentes moram, né? Eles moram longe lá. Então, você fazer o tempo de coagulação, mesmo que seja na mão, com o tipo, com tubo de vidro, de 8 milímetros, você põe 1 ml de sangue e vira ele até e marca o tempo de coagulação, que é o que vocês fazem, né? É extremamente útil, e aqui eu coloquei esse trabalho porque ele mostra várias modificações disso, mas é um teste extremamente útil para esta situação, onde você não tem o aparelho morando no mesmo lugar que a serpente, né? Vale a pena ler esse artigo com detalhes, vocês que lidam com isso mais e que precisam entender o tempo de coagulação. Para hematologista isso não serve muito, porque nosso dia a dia está longe da serpente, né, geralmente. Você tem fazer na mão, que é ruim, porque o certo é fazer a 37, mas se não tiver jeito, é do jeito que vai. Ele é capaz de ver, porque vocês vão ver que o tempo de coagulação dos envenenamentos é longo mesmo. Então, vou discutir um pouquinho o que é tempo de protrombina, o que é TTPA. O TP, na verdade, eu pego o meu plasma e jogo um monte de tromboplastina, que é uma lipoproteína, né? Tem a parte fosfolipídica, uma parte proteica, que junto assim é capaz de ativar todo o 7 que tiver naquela amostra, que ativa o 10, que junto com o 5 ativa a protrombina, e eu tenho um tempo de 13 segundos. Tá certo? Eu vou normatizar isso para o RNI, que é de acordo com a sensibilidade do reagente, isso é importante especialmente para controlar a anticoagulação, tá certo? A expressão em RNI, mas eu tenho a substituição da plaqueta pelo fosfolípide, está aqui, então eu só preciso de tromboplastina e cálcio, e ele, se o cara não tiver via intrínseca, ele nem se preocupa. Né? O TP de um hemofílico é normal, porque ele só vê esse caminho. O que é o TTPA? O TTPA é um negócio que chama tromboplastina parcial, que em vez de usar a tromboplastina inteira, eu só uso a parte do fosfolípide, tá certo? Para substituir a plaqueta. Por isso que chama tromboplastina parcial. Quem é parcial é a tromboplastina, tá certo, gente? E ele é ativado porque eu uso um ativador do 12, né? Um ácido elágico, um caulin. Então, naquela amostra, que é um delírio, eu ativo todo o 12, que vai ativar o 11, que vai ativar o 9, e demora 35 segundos, tá certo? Se o cara não tiver 7, não tem importância, ele é prolongado, tá? Ele é normal, perdão. Né? Então, ele serve para você fazer diagnóstico de defeitos da via intrínseca e via comum. Se você tiver o defeito dos dois lados, né, na via comum, você vai ter TP e TTPA prolongado. Tá certo, gente? E ele mostra isso com uma boa sensibilidade, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a aula, mas eu pus aqui porque essa víbora, e eu peguei essa foto na internet, eu espero que seja ela mesmo, porque nunca se sabe, vai que é fake news, mas é a víbora Russell, que é, de novo, um animal peçonhento ajudando a nossa vida. Isso eu estou falando dos hematologistas que não veem envenenamento, tá?
A gente provavelmente usa muito mais veneno do que vocês usam, porque a gente usa isso para fazer a pesquisa de antilúpico, né? Que é uma causa de trombofilia, enfim. O que essa serpente deu para a gente? Ela deu um ativador de 10, que eu uso para fazer essa pesquisa de antilúpico, né? Que é um anticorpo antifosfolípide, e, na verdade, eu excluo esse pedaço aqui. Se eu tiver inibidor de 8, esse veneno de Russell não enxerga, né? Enquanto eu tenho o TTPA normal que enxerga 8, aqui na veneno de Russell eu não enxergo. Então, é bom para diferenciar esses dois tipos de inibidores. Isso é coisa de hematologista, tá? E eu tenho aqui fosfolípides especialmente desenhados para serem sensíveis ao antilúpico. Então, eu coloquei isso aqui só para mostrar para você que a gente usa muito isso e foi presente de uma serpente também que ajudou a gente nisso. Tempo de trombina. É só botar a trombina e coagular o fibrinogênio. É um teste que a gente fazia antigamente, depois ele caiu em desuso, ninguém mais fez, até a gente usar a dabigatrana, que é um inibidor oral de trombina, e aí esse teste passou a entrar na rotina dos laboratórios no pronto-socorro para saber se o cara tem intoxicação pela dabigatrana e ele enxerga isso bem, tá certo? Mas ele serve, basicamente, hoje a gente usa para isso. Eu já comentei isso para vocês, né, da coagulação do fibrinogênio, o dedímero, né, que, a dosagem do dedímero que eu só encontro na fibrina, porque o monômero de fibrina não tem dedímero, porque ele só tem o D, né, essa região D e a região E, tá certo? E eu tenho os fragmentos de produtos de degradação de fibrina de vários tamanhos, e o dedímero é um anticorpo específico para esse pedacinho, tá? Isso aqui é para mostrar, eu preciso, às vezes, de ter respostas da anticoagulação e da coagulação, da avaliação da coagulação, em situações de urgência, né? O helicóptero Águia, centro cirúrgico, o bloco Perratoire do Claude Serre, que é isso aqui é um desenhista francês que é muito irônico, e a gente usa, então, o tromboelastometria. Tá? A tromboelastometria, você vê que quem opera esse negócio não é um hematologista, que é um cara aqui, tá vendo? Ele está de pijama aqui, que usa no centro cirúrgico, no pronto-socorro. É uma forma de você fazer coagulograma em meia hora, menos de meia hora. Você tem as respostas que você quer, que são as mesmas que o TP e o TTPA tem, dá para você, a contagem de plaqueta, só que ele dá em tempo real. Então, ele é importante na cirurgia, ele é importante no pronto-socorro. Então, só para mostrar um traçado normal, um traçado que diminui essa amplitude máxima que depende de fibrinogênio e plaqueta, esse negócio que aumenta esse tempo de coagulação, que é prolongamento TP-TTPA, isso aqui que tem tudo, né? Não tem plaqueta, não tem fibrinogênio, não tem fator, e esse aqui, que é a hiperfibrinólise, que é o único método que a gente tem vivo de mostrar aumento de fibrinólise, é a tromboelastometria. Mas, de novo, ele é uma coisa que mora no centro cirúrgico, mora na UTI. Ele não mora no laboratório normal, ele dá pouca informação para a gente no laboratório normal e muito menos mora onde moram as serpentes. E agora vamos começar com os envenenamentos mesmo. Olha que coisa bonita, esses bichos são muito lindos, né? Os venenos das serpentes, eles são uma mistura, vocês sabem muito melhor que eu, uma mistura de proteínas, que tem várias ações. Existe um jeito de atuar, que é uma proteólise limitada, que imita a vida, né? Imita a coagulação normal. Então, ele é uma trombina-like, né? Uma protrombina, um ativador de trombina, que ele é capaz de quebrar a protrombina e transformá-la em trombina, que vai fazer coagulação do fibrinogênio, enfim, que vai ativar a coagulação. E ele pode também quebrar a protrombina, um monte de pedacinho não serve para nada.
o fibrinogênio, um monte de pedacinho que também não serve para nada, que é a desfibrinação. E essas duas coisas acontecem juntas e têm efeitos diferentes. Ativar a coagulação, lembra, gente, a trombina ativa a plaqueta, ela vai causar uma alteração mais sistêmica da coagulação, enquanto que quebrar os fatores vai ser falta deles, né? Mas vamos andar. Aqui a gente tem nessa revisão que eu achei que vale a pena vocês olharem, né? Vocês devem conhecer melhor que eu, mas os vários tipos de coisa que tem em venenos de serpentes, tá? E atuação na coagulação, e que são alterações complexas, e a medida disso já se fez muito estudar separadamente cada coisa. Aqui eu vou olhar um pouquinho os envenenamentos, então começando com esse estudo lá do Butantan, que em 792 pacientes de acidente por jararaca, de 90 a 2004, quase 15 anos, tá certo? O que eu queria mostrar para vocês aqui é que tempo de coagulação, é perfeito o tempo de coagulação para vocês. Só 40% desses pacientes tinham tempo de coagulação normal, abaixo de 10 minutos. Né? E 41% tinham acima de 20 minutos, que a gente chama de coagulável. Tá certo? Então, é um exame, ao contrário do que acontece na hematologia, que isso aqui nunca é verdade, nos envenenamentos ele é um exame extremamente útil. Né? Esse outro estudo, feito na Amazônia, um estudo publicado mais recentemente, o que ele quis fazer é um estudo caso-controle, que ele quis identificar fatores de risco para sangramento, e ele olhou esses pacientes, foram 553 acidentes, 412 incluídos no estudo, em 3 anos, tá vendo? Mais ou menos. 60% eles foram assistidos em menos de 3 horas, e isso é importante para a gente ver os resultados, e o que ele achou foi uma coisa óbvia, né? O Adjusted Odds Ratio, para associar com sangramento, quem tem TC incoagulável e trombocitopenia. Mas não é isso que eu queria analisar nesse estudo, o que eu queria analisar é isso aqui. Né? Você vê que o sangramento mesmo nesses pacientes não é muito frequente, é só, olha, o sangramento quando provocado, né? Mais 60% deles têm TC incoagulável. E o sangramento mesmo não é muito frequente, e a trombocitopenia tampouco. Né? Quando a gente olha em mais detalhe, né? Aqui os caras que tiveram sangramento e os caras que não tiveram, a plaqueta foi diferente, mas você vê que eu tenho muita gente plaquetopênica aqui também, né? Que, olhando a amostra toda, isso é significante, né? Mas você tem bastante gente com plaquetopenia sem sangrar. E a outra coisa que eu queria comentar com vocês, lembra que todo mundo foi tratado com 3 horas, que depois de 24 horas, só 5% dos pacientes tinham TC incoagulável, quer dizer, você tratar esse paciente, ele rapidamente recupera a coagulação, só com o antiveneno, tá? Esse aqui é um outro trabalho mais antigo, bem mais antigo, também lá na Amazônia. Ele estava comparando 2 soros, mas o que eu queria chamar a atenção é porque ele mediu fibrinogênio e dedímero, e eu queria mostrar, olha, em 24 horas, esse fibrinogênio já chegou no normal, né? E o dedímero já caiu. Ou seja, é um efeito muito agudo, e o tratamento com o antiveneno é rapidamente eficaz nesses pacientes. Uma coisa que dá vontade de fazer é usar esse aparelhinho lá, esse que meu doente usa. Isso aqui é uma paciente que me mandou ontem. A RN dela está ótima, ela toma Marevan, tá bom? Mandou no Zap. Isso aqui seria ótimo, e tem esse estudo australiano que comparou esses point of care com os outros testes, né? O TP mesmo, o RNI feito no laboratório, e ele não notou uma correlação adequada entre o point of care e o
RNI que ele faz no laboratório. Isso é uma pergunta para vocês, eu não tenho a menor ideia se isso pode funcionar ou não, mas para quem teve a ideia de levar isso aqui para onde mora a serpente, o que seria uma boa ideia, precisa prestar atenção se isso é verdade, né? Se isso aqui foi feito na Austrália, na verdade, a tromboplastina que usa nesse aparelho é diferente da tromboplastina que a gente usa no laboratório, mas está aí uma coisa que vale a pena vocês olharem, né? Vocês pesquisarem isso. Vamos lá falar da Marlene? Envenenamento por lonômia, esse é o trabalho da Marlene, fantástico. 201 pacientes com acidentes, 105 foram incluídos no estudo, aqui são as fotografias da tese dela. O que eu quero chamar a atenção? O tempo de coagulação prolongado, olha, em mais de 30 minutos em 57% desses pacientes, TP prolongado, TTPA prolongado em tempo de protrombina também, fibrinogênio zerado, então até ela analisou os 3 grupos de fibrinogênio zerado, fibrinogênio mais ou menos e gente até com fibrinogênio bom, mas 70% tinha fibrinogênio abaixo de meio grama, né? Aqui, e nem todo mundo sangrando, você vê que os vermelhinhos aqui estavam sangrando, tá? A plaqueta, eu tenho plaquetopenia basicamente apenas naquele grupo de pacientes que tinha fibrinogênio muito baixo, né? O resto não. O fragmento mais 2 e trombina, antitrombina, que são marcadores muito sensíveis, eles são tão sensíveis que ele não discrimina muito bem, eles estão muito aumentados. O dedímero também, mas você tem dedímeros estourados, mas você tinha dedímeros que não eram tão aumentados mesmo no acidente grave. Lembra que quando eu tenho a desfibrinação, que eu corto o fibrinogênio, né, em vários pedacinhos, eu não enxergo o dedímero, porque o dedímero ele precisa da ação da trombina para grudar duas moléculas de fibrinogênio. Né? Lembra dessa história? Nos inibidores, só a proteína C estava diminuída, consumida, a antitrombina não, a proteína S também não, tá? E eu queria discutir com vocês umas situações especiais aqui, que eu venho discutir alguns casos com a Marlene sobre isso, e eu acho que isso ainda está meio no ar. Então, eu queria juntar bebê com mané. O bebê, a serpente, o mané, o hematologista que vê as microangiopatias trombóticas. Eu queria discutir um pouquinho isso com vocês. Isso aqui é uma proposta desse artigo que está excelente, sobre os mecanismos de perda de função renal nesse paciente, de nefrotoxicidade. Então, você vê que tem vários jeitos de fazer insuficiência renal, né, lesão renal, e um deles é a coagulação. E dentro da coagulação, uma coisa é a microangiopatia trombótica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou discutir um pouco o que é essa microangiopatia trombótica para o hematologista que não mexe com a serpente, tá? A gente chama de microangiopatia trombótica um negócio, uma apresentação clínica de um sujeito que tem trombocitopenia, anemia hemolítica mecânica e trombo e microcirculação. Esse paciente, então, é um paciente que chega para você com 8 de hemoglobina, reticulócito de 300 mil, então é anemia hemolítica, com 5 mil plaquetas e com trombo e microcirculação, que geralmente pode ser o sistema nervoso central, um quadro neurológico, ou insuficiência renal. E eu pus aqui o glomérulo para você, para mostrar para você, ele fica todo entupido lá de coágulo. Na verdade, ele é mais trombo de plaqueta mesmo. A plaqueta dele está toda nesses microcoágulos. A anemia hemolítica mecânica, como é que a gente faz diagnóstico? Caiu a hemoglobina, reticulócito alto, DLH alto, porque lembra o DLH está na hemácia, está em outros tecidos também, e essa trombose em microcirculação também ajuda. Então, esse DLH desse cara é 2.000, 3.000, né? Alto assim. Redução da aptoglobina, vocês vão ver isso muito escrito, a gente nunca usa isso, porque é que nem fazer teste de gravidez no 7º mês. O nenê já tem até nome e vocês estão fazendo beta-HCG. Né? A aptoglobina é um pouco isso, que ela
é boa para quando você tem dúvida que é hemólise. Mas se eu tenho hemoglobina baixa, reticular, somente DLH, eu tenho hemólise. E eu tenho que ter um teste de Cumbis negativo para dizer que essa hemólise não é hemolítica autoimune, tá certo? Porque eu posso ter anemia hemolítica autoimune e trombocitopenia, chama síndrome de Evans, que é uma outra coisa, e não é uma microangiopatia trombótica, tá? E a coisa importante é a presença desses esquizócitos, que são hemácias fragmentadas, tá certo? Que ela passa naquele corredor polonês, que é esse trombo em microcirculação, e quebra. E ela tem a presença de esquizócitos, tá? E o quadro de trombo em microcirculação, que é o neurológico, a insuficiência renal e insuficiência de vários tecidos. Miocárdio é uma doença grave, tá? Bom, tem dois jeitos da gente fazer esse quadro de microangiopatia. A coisa mais famosa, talvez, é a PTT, né, a púrpura trombocitopênica trombótica, e a fisiopatologia delas envolve essa enzima, que chama ADAMS13, que é um acrônimo desse nome horroroso aqui. Mas o que é essa ADAMS13? Lembra que eu falei que a célula endotelial secreta o von Willebrand e que no plasma ele forma multímeros e que esses multímeros são importantes para eu aderir plaqueta? Existe doença de von Willebrand, né, uma coagulopatia congênita, que o cara não tem esses multímeros, ele é doente por causa disso, né? Esses multímeros são importantes. Mas eu tenho na superfície essa ADAMS13 que corta esse negócio e não deixa crescer muito. Bom, a PTT é uma doença dessa enzima, ou por uma toxina, ou por um anticorpo, que é o mais frequente. Essa enzima para de funcionar e aí eu começo a fazer multímero e aí a plaqueta começa a agregar feito doida e aí eu faço aquilo lá, que é o trombo na microcirculação. Esse é um jeito de fazer. Um outro jeito de fazer é aquilo que a gente chama de síndrome hemolítica urêmica, mediada pelo complemento, que é chamada de atípica. Atípica é uma toxina, a atípica, né? A atípica é mediada pelo complemento. Então, eu tenho ou mutação dos componentes do complemento, ou um anticorpo antifator H que controla a via alternativa do complemento. Imagina que eu descontrolo isso aqui, eu começo a fazer o C5b9, que é o complexo de ataque à membrana, eu vou atacar a célula endotelial, eu vou atacar a plaqueta, eu vou agregar a plaqueta, eu vou fazer microtombo e eu vou fazer hemólise. Você percebe que o caminho é parecido, o que começa o processo é outra coisa, mas no fim das contas eu vou ter trombo e microcirculação e hemólise microangiopática. Então ela também é uma anemia hemolítica microangiopática ou uma microangiopatia trombótica, são os nomes para essas situações, tá certo? E aqui eu já tenho também uma droga, né? Só para lembrar, que eu inibo C5, né? Um inibidor de C5, o eculizumab, que é um anticorpo também, e eu controlo esse processo, tá certo? Então, quando eu vejo esse cara aqui, né, com hemólise microangiopática, tem esquizócito, né, trombocitopenia, eu posso fazer esses dois diagnósticos. Síndrome hemolítica urêmica, por infecção ou pelo complemento. Nesse cara, a dosagem de ADAMS13 é acima de 10%, tá? Eu vou tratar esse cara com diálise e eculizumab, se for o caso. E eu tenho a PTT, que é a deficiência de ADAMS13. Então, basicamente, eu diferencio pela dosagem de ADAMS13. Esse cara tem menos de 10%, eu vou fazer plasmaférese, corticoide, porque é um anticorpo, quando ela é imunomediada, e o caplacizumab, que eu vou mostrar para você o que é. Existem coisas que lembram isso aqui, né? Lesão endotelial, que tá a pré-eclâmpsia, hipertensão maligna, vasculites autoimunes, drogas que dão as drogas do pós-transplante renal, enfim, né, que podem dar esse quadro e que você trata diferente, com suporte clínico também, tá certo? Então,
é para mostrar que isso é um espectro, que Adams 13 consegue diferenciar isso e que você trata diferente, os alvos são diferentes. Então, para você tratar, né? Então, você imagina aqui um von Willebrand grande, né? Eu posso repor Adams 13, isso já existe, Adams 13 recombinante, eu posso imunomodular isso aqui, para tirar esse anticorpo da jogada, anticorpo Adams 13, eu posso inibir a ação entre o von Willebrand, a ligação entre o von Willebrand e a plaqueta, que é o caplacizumab, que é, perdão, uma droga que está que consegue, perdão, que consegue inibir essa interação. Por que eu estou falando isso, para vocês quiserem, para mostrar que já foi olhado um pouco isso em envenenamento por serpente. Esse é de novo, lá na Austrália, na Austrália tem serpente pra caramba, né? Mas aqui ele fez uma meta-análise de alguns estudos para ver efeito de plasmaférese nesses pacientes. E você vê que quem não fez plasmaférese, são 3 estudos aqui, tá? Quem não fez plasmaférese aparentemente morre mais do que quem fez, mas ele não encontra um odds ratio bom, provavelmente porque o número de pessoas ainda é pequeno, né? E talvez nunca seja grande, porque se você olhar que a maioria dos pacientes em 24 horas está bom, e quem desenvolve isso são relatos de caso, né? Então talvez a gente nunca tenha uma ideia de que se isso realmente funciona. Vai ter que ser um estudo multicêntrico. Estudo multicêntrico com serpente deve ser muito difícil de fazer, porque as serpentes são diferentes nos lugares. Enfim, mas isso é problema de vocês, não é problema meu. Eu só quero lançar a questão, né? Talvez vocês já até tenham essa resposta e eu que não sei. Mas uma coisa, né, que é usar a plasmaférese como a gente faz nas microangiopáticas. A gente faz isso, na verdade. O tratamento da coagulopatia per se, ela é basicamente o antiveneno, né? Eu não traduzi isso aqui, me desculpe, mas eu acho que é uma revisão super legal do Medline, ele faz uma análise, e você vê que ele consegue, até setembro de 2013, ter só 25 estudos randomizados para comparar a ação do antiveneno na coagulopatia de consumo induzida pelo veneno. E nisso, comparando venenos, comparando diferenças de dose de venenos, enfim, heparina, imunoglobulina intravenosa, só tá? Mas a conclusão de tudo isso, lembrando que o nível de qualidade desses estudos é pequeno, porque é difícil fazer isso, não é porque as pessoas são ruins de fazer, é porque é difícil fazer. E que realmente mostra que o antiveneno é o principal tratamento da coagulopatia, mesmo que os estudos sejam de baixa qualidade. Mas lembrar que ele não é livre de reações adversas, e isso eu queria mais ouvir de vocês, porque eu não tenho essa experiência. A heparina não melhorou, e eu teria muito medo de dar heparina nesse paciente, porque não faz muito sentido para mim. E o plasma fresco congelado, o que ele faz? Ele repõe fator e ele aumenta a recuperação, mas você só deve considerar no paciente que está sangrando lá na 24ª hora ou que tem um sangramento muito importante e você precisa intervir. Só para lembrar o que tem os hemocomponentes, né? Que é o que a gente acabou de falar, o plasma rico em plaqueta, né? Eu tiro o sangue total do doente, eu separo concentrado de hemácia, o plasma rico em plaqueta eu faço concentrado de plaqueta, que fica lá, né? A temperatura ambiente ainda, isso vai mudar. E o plasma fresco congelado, que eu congelo a menos 70, tem todos os fatores de coagulação, 200 ml. Se eu deixar lá descongelando a 4 graus, no dia seguinte eu pego só o precipitado que tem fator 8, von Willebrand e fibrinogênio. Isso é para chamar a atenção que CRIO é um volume menor, a gente fica tentado a usar no paciente de insuficiência renal, principalmente, mas lembrar que ele só tem isso. Se o seu paciente não tem fibrinogênio, ótimo, mas se ele tiver,
não serve para nada. Então, eu falo isso muito, por exemplo, em coagulopatia, em sepse, o cara tem fibrinogênio alto. Então, usar CRIO não adianta nada, eu tenho que usar plasma fresco mesmo, tá certo? E os hemoderivados, que são, então, produzidos na indústria a partir de plasma fresco congelado de doador. Então, vou lá na indústria, naquelas coisas lá, e faço os frasquinhos, né? Com fatores de coagulação, 8, 9, e o von Willebrand, fibrinogênio e o complexo protrombínico, que eu vou comentar um pouco mais tarde, que é o 7, o 9, o 10 e o 2, tá certo? Você vê que, por exemplo, eu não tenho concentrado de fator 5. Paciente com deficiência congênita de fator 5, eu tenho que usar plasma fresco congelado. Mas no hemofílico é obrigatório, por lei, a usar concentrado e não CRIO, tá certo? Para não contaminar o paciente, não expor o paciente. E, finalmente, os dicumarínicos. Eu quis colocar essa linha do tempo para mostrar como é velha a heparina e como é velha a varfarina e como é velho o tempo de protrombina, que o Armand Quick, o tempo de Quick inventou e que mudou muito pouco. Então, ele é de 1935, e a gente faz ele igual até hoje. Mudou, as tromboplastinas mudaram um pouco, mas é basicamente o mesmo tempo. Né? E aqui para mostrar para vocês desde quando a gente usa essas drogas como anticoagulantes. E a gente continua usando e são drogas boas. E a varfarina, o primeiro estudo clínico em 53, e eu pus aqui o porquê que ela chama varfarina, porque aí no Brasil tem que escrever com V, mas é V de Wisconsin. Então, não é V, gente, é W, mas é um detalhe bobo. Mas é para falar da varfarina, que, na verdade, ela briga, ela compete com a vitamina K, que é aquilo que eu falei, não deixa carboxilar os fatores K dependentes, então eu tenho deficiência desses fatores. A gente tem no Brasil a varfarina, a gente tinha a fempocromona, a gente não tem mais. Hoje em dia a gente só tem varfarina para tratar como anticoagulante. E é sempre uma briga, né? Um equilíbrio. O anticoagulante é sempre um risco. Eu tenho que tratar a trombose, eu tenho que tirar esse trombo aqui, dá medo de ter um trombo desse na perna, na ilíaca, né? Ele pode ir lá para meu pulmão e me matar. Então, tratar a trombose venosa é um negócio que é importante e reduz mortalidade. Em compensação, anticoagulante sangra. Quando é assim, isso aqui são fotos do paciente do WhatsApp, lá do ambulatório que eu falei para você, né? Que com superdosagem de AVK, que aparece com as equimoses, e esse é o sangramento mais temido, o sangramento em sistema nervoso central, e as coisas que interessam mais para vocês, que é os venenos, né? Porque ele serve para matar rato também. Tem os dicumarínicos, né? Essa lista aqui, que eu não vou entrar em detalhe porque eu não conheço isso bem. Isso aqui é a frequência de envenenamento de cães e gatos de uma publicação veterinária, né, para mostrar o cumarínico é mais ou menos 10% dos acidentes em cães e gatos. E no rato não é um acidente, e aqui tem essa ervinha do rato aqui. E você tem os acidentes com Marevan, a superdosagem com Marevan. Eu vejo mais superdosagem, porque o paciente toma a dose errada, ou toma uma medicação que potencializa, mas não se deve esquecer do uso para suicídio, né? A gente já viu isso. A síndrome de Munchausen, que é o paciente que toma, e isso é muito difícil de identificar, e eu já vi algumas vezes na vida, ele toma um Marevan escondido e não conta para ninguém, e faz uma coagulopatia que a gente trata, reverte, e é por conta de tomar Marevan escondido, né? Ou para fins suicidas ou para fins da doença de Munchausen, que é esse quadro meio manipulatório, é um quadro psiquiátrico e precisa de ajuda psiquiátrica para
para avaliar. Então, a gente deve ter isso em mente toda vez no pronto-socorro que chega o paciente com RNI incoagulável, pensar nessas possibilidades, não só do rato, mas do uso para suicídio ou para homicídio mesmo, né? O cara pode estar no chá lá e mata o paciente, né? O que eu sei falar de superdosagem de AVK, isso aqui é o WhatsApp lá com 8 de RNI, na verdade, lembra que eu estou tratando um paciente que tem trombose, então eu não quero ele com RNI abaixo de 2. Então, se eu dou vitamina K via oral. Se eu der uma dose muito alta, a maioria deles vai para baixo de 2 e trombose de novo. Então, hoje em dia, a gente dá menos de 5 miligramas, 3 miligramas, assim, e aí eu consigo fazer esse cara voltar para a faixa terapêutica, tá certo? E se ele tiver um sangramento, isso com vitamina K oral. Se eu tiver um sangramento grave, aquele sangramento do sistema nervoso, ou plasma fresco congelado, ou o complexo protrombínico. O complexo protrombínico, gente, ele foi desenvolvido para tratar hemofilia B, né, a deficiência de 9. Então, todos eles têm 100%, 100 unidades de fator 9, e o que varia é a quantidade dos outros fatores. Então, os fatores, o complexo que tem só 3, ele tem menos 7, e os de 4 fatores têm a quantidade de 7 normal, e isso as várias marcas que a gente tem no Brasil de 4 fatores. O que acontece quando eu dou complexo protrombínico? Em meia hora, eu boto esse cara com a RNI normal, abaixo de 1,4, e aqui é um estudo que, nesses branquinhos aqui, é porque eu precisava operar, e nesses cinzas eram pacientes que tinham superdosagem e estavam sangrando, tá certo? Em meia hora, eu boto todo mundo abaixo de 1,4, em risco de trombose. Toma cuidado, né? E se eu não faço nada, não faço mais vitamina K e deixo ele correr, em 48 horas ele volta a subir esse RNI, né? Isso aqui é a expressão disso, né? Em 48 horas esse RNI volta a subir de novo. Então é para mostrar para vocês, que vocês sabem bem isso, que você precisa eventualmente fazer a vitamina K. Ela vai demorar pelo menos 6 horas para funcionar, para começar a subir o nível de fator, para reduzir esse RNI. Portanto, se o seu paciente for morrer antes de 6 horas, não adianta dar a vitamina K. Você até dá, mas você vai ter que repor o complexo protrombínico ou plasma para poder reverter essa ação. E nos envenenamentos, esse negócio pode durar muito tempo. Eu já atendi pacientes com tentativa de suicídio que demorou muito, eu tive que dar vitamina K todo dia e olhar esse TP todo dia até o RNI se estabilizar. Teve uma paciente também que ela saiu com 2 receitas do pronto-socorro, uma do hematologista que deu varfarina e uma do vascular que deu fenprocumona para ela, que na época tinha as 2 coisas. Ela foi para casa e tomou os 2 remédios. Eu levei mais de 1 mês para botar esse RNI dessa moça na faixa, né? Ela veio sangrando para a gente com RNI maior que 20, né? No anticoagulável, e a gente dando vitamina K, e você tem que repetir a vitamina K para esses... Isso pode demorar muito. Essa paciente demorou 1 mês. Bom, aqui eu queria fazer uma coisa pessoal, só eu vou pedir essa permissão de vocês. Eu estava falando com o Camilo, quem me introduziu, falar da doutora Eva Kellen, que é do Butantan, uma das pessoas mais carismáticas que eu conheci. E ela que foi que me ajudou no início, né? Quem me apresentou ela foi a Ana Marisa. A Ana Marisa é um dos cérebros mais fantásticos que eu já conheci. E a gente fazia doutorado mais ou menos no mesmo tempo. Ela é bem mais nova que eu, lógico, mas a gente fez doutorado mais ou menos na mesma época, lá com Cláudio Sampaio, na escola. E ela foi a doutora Eva que me levou para o meu pós-doc com o Samamá, foi ela que me apresentou
e eu fiz hemostasia e trombose por conta disso, as grandes discussões com a brilhante Ana Marisa e a Marlene, né? Que é também o cérebro privilegiado, uma empreendedora raiz, um coração fantástico, e isso eu não preciso falar, que vocês já conhecem ela, mas é uma pessoa admirável, o que ela faz acontecer, né? Ela vai lá no lugar que você acha que não vai dar certo aquilo, quando ela veio com a proposta da tese da Lonome, eu falei, gente, ela foi lá no meio de Santa Catarina e conseguiu tornar realidade as coisas e fazer acontecer. E aqui eu termino de verdade e agradeço por sua atenção. Termino aqui. Excelente, Deise. Obrigado pela... Obrigado pela palestra. Você consegue abrir sua câmera aí? Vamos testar? Ok. A sua câmera, você acha que você consegue abrir para a gente te ver, para fazer as perguntas? Isso. Abriu? Aí, ó, acho que... Peraí, tá indo. Aí, agora sim, olha lá. Agora sim. Muito brilhante a apresentação. Obrigado por compartilhar todo o conhecimento, muita coisa nova aí, eu particularmente, né? Aprendendo bastante. Suas perguntas lá para a gente, eu anotei aqui, mas não sei te responder agora, não. Mas eu acho que essa é a ideia, né, da gente talvez tenha que conversar um bocado aí. O point of care que você colocou lá de usar ali no acidente, talvez com serpentes que alteram o coagulograma, pode ser algo interessante para pesquisas futuras para a gente. A relação da coagulação com a insuficiência renal também, acho que algo para se avançar nesse estudo. Então, tá anotado aqui. Tá. Se algum colega aqui estiver assistindo, tiver resposta, eles podem abrir o áudio e depois eles falam com a gente, tá? Eu vou te passar as perguntas, né? O doutor Juscelino Nery da Conceição Filho, ele é coordenador do Ciatox da Bahia, ele pergunta, ó, doutora Deise, em algumas regiões da Bahia, ainda utilizamos muito o tempo de coagulação no diagnóstico dos acidentes isofídicos, por indisponibilidade de laboratório na unidade de atendimento. Já vimos, em alguns casos, na realização do TC, que o sangue coagula inicialmente, mas depois de alguns minutos, o coágulo se desfaz. Afastamos a interferência do grau de inclinação exagerado e sujidade na parede interna dos tubos utilizados. Seria em decorrência do comprometimento do fator 8? 13. Fator 13, desculpa, isso. Isso, eu estou lendo aqui, Obrigada, tá. Camilo. Olha, professor, eu acho que é mais provável que isso seja a fibrinólise mesmo que o senhor está vendo, tá? Da ativação, de ter uma fibrina pouco estável e ter plasmina mesmo, né? Na ativação, formação da fibrinólise, de ativação de fibrinólise, a gente tem isso. Então, eu acho que é mais provável que seja isso do que ser deficiência só do 13. Talvez tenha deficiência do 13 também. Você vê isso na lonômia lá da Venezuela, né? Foi visto uma deficiência de 13 específica. Mas só nesse exame do TC fica difícil a gente dizer se é fibrinólise, se é fator 13. Fica difícil decidir se é isso. Mas pode ser as duas coisas. Ótimo. E durante sua fala, eu fiquei pensando ali em algumas situações que acontecem com a gente, eu não sei se você consegue responder, mas eu te passo, né? Assim, no envenenamento de alguns animais, a gente tem o consumo de alguns fatores de coagulação. Ali no acidente hipotrópico, até mesmo no acidente crotálico, em alguns pacientes, 50% dos pacientes acabam tendo alteração de coagulograma. A gente administra o soro específico no envenenamento, né? E aí, vários são os fatores que vão levar ao retorno da coagulação ao tempo de normal, né? Na sua experiência, quais são os fatores que estão envolvidos para determinar o tempo ao qual será necessário para o organismo restabelecer a coagulação aos níveis normais? Assim, o que seria a idade do paciente? Eu acho que talvez, Camilo, o tempo que demora para você administrar esse soro. Né? Provavelmente isso, porque você imagina que você tem um acidente, você
tem a lesão, a ativação da coagulação, você tem a proteólise limitada que faz ativação e você tem o estragar dos fatores, né? E se isso demora muito tempo, esse paciente começa a sangrar, ele começa a ter alterações sistêmicas, né, inflamatórias. Tem um trabalho do Butantan mesmo que mostra a associação entre o fibrinogênio e citocinas, né, a produção de citocinas. Você começa a ter uma perpetuação dessa coagulopatia de consumo por causa, lembra que as citocinas agridem a célula endotelial? Então, que é independente já do veneno e que começa a ter a alteração de coagulação. Então, eu acho que o paciente que demora muito tempo, o paciente que faz alteração sistêmica, produção de citocina, hipotensão, enfim, que faz essas alterações sistêmicas, deve ser o que tenha mais dificuldade de recuperação, porque não deve ser só o veneno. E já é um efeito residual e induzido pelo veneno, mas que já é do próprio doente, né? Perfeito. Tem gente digitando aqui, o Juscelino entendeu a resposta, agradeceu. Vamos ver, a Marlene Zanin está digitando aqui. Tá. Se alguém ou outros tiverem dúvidas também, já podem colocar, que a gente discute aqui. Colocou que vemos isso na lonoma também. Quanto antes recebe o antiveneno, Isso. mais rápido se recupera, possivelmente, da questão da coagulação, a qual a gente estava discutindo, né? Doutora Marlene, a Deise está aí, se você quiser abrir seu áudio também, né? Como ex-orientanda, nunca é ex, né? Sempre é orientando, depois que passa, orientador fica sempre como orientador. Eu deixo à vontade para você. Eu sou fã da Marlene, viu? Se ela consegue, deixa eu ver aqui. Marlene? Tá digitando, tá sem... Acho que não tá... Ah, não sabe aqui. Ah. Eu acho que você entrou como ouvinte só, Marlene, aí depois fazer entrar novamente. Essa história do point of care, né, desse aparelho para fazer TP, eu não sei, precisaria testar para ver se a sensibilidade dele, mas esse trabalho australiano me surpreendeu. Ele não consegue enxergar o que o TC enxerga, né? Mesmo o TP feito no laboratório, que é uma outra tromboplastina, né? Interessante. Bom saber. Para mim foi uma surpresa. Para mim foi uma surpresa. Ontem mesmo, né, assim, é bom trocar essas informações. Ontem mesmo, no programa de formação complementar de toxicologia clínica à noite, que a gente tem às terças, um professor da hematologia aqui do hospital falou: Camilo, nós estamos fazendo agora melhoramos aqui a questão do dedímero e estamos fazendo agora o dedímero. Então, aqui nos pacientes acidentados por serpentes que alteram a coagulação, orienta aí o seu serviço a fazer um dedímero para a gente ver como que se comporta esse dedímero associado ao TAP, ao KPTT, que vocês já rotineiramente já pedem. Então, veja, é importante a gente fazer essas discussões e ouvir os especialistas, porque a gente já começa a ter essas insights, né, essas ideias para poder encontrar, talvez, novas ferramentas para poder... E você vê que pelo que a gente vê nos acidentes, eu não sei se o dedímero ele vai ser um TC caro pra caramba. Uhum, é isso que eu penso, por isso que eu não tinha no meu pedido, mas ele falou, pede lá para a gente ver o que vai acontecer. E é interessante também porque na palestra anterior à sua, na quarta do mês de abril, o Dr. Carlos falou da termografia para o diagnóstico e o manejo de acidentes, né, com serpentes. É muito bom ver essas palestras, porque a gente vai tendo esses insights assim. É isso. Olha, a Margarida, isso, eu vi aqui. Quando um acidente ofídico, você indica o uso de drogas, além do antiveneno, no tratamento de distúrbios da coagulação? Excelente pergunta, Margarida. Então, vamos lá, por partes.
quando que eu preciso tratar o paciente num acidente ofídico, quando eu preciso tratar além do antiveneno? A primeira coisa é fazer o antiveneno, mas imagina que esse paciente já vem para você hemiparético, você suspeita que ele está fazendo um AVC hemorrágico. Então, essa é a situação. Assim como você não tem um laboratório perto da serpente, nem sempre você tem como fazer esse diagnóstico. Esse paciente, ou mesmo que você tenha a chance, já está no PS, você já fez uma tomografia, já mostrou o sangramento, você vai repor fator. Não tem droga capaz de resolver isso, é reposição de fator plasma fresco congelado, olhar a plaqueta se precisa, você vê que a plaqueta não cai tanto assim, mas é guiado pelo TP, TTPA, né, que vai te mostrar se ele... É basicamente o sangramento. Eu ia pôr e não pus aqui na minha apresentação o 7 ativado, fator 7 ativado, porque não é uma coisa fácil de ter, mas talvez eu devesse ter deixado lá, Margarida. O que é o fator 7 ativado? Ele é um fator 7 recombinante e já ativado. E ele serve para parar qualquer sangramento. Então, um paciente com um sangramento, ele foi desenhado para hemofílico com inibidor, mas ele é usado em trauma, em paciente de acidente de guerra, em coisa desse tipo. E ele serve para parar o sangramento enquanto você trata a causa do sangramento. Que seja o trauma, costurar os vasos, que seja o antiveneno fazer efeito, né? Mas o problema dele é que ele é muito caro, ele não é disponível em todo lugar, vai estar nos centros de hemofilia, e o uso deles é bastante restrito, mas ele pode ser salvador para parar o sangramento até que o antiveneno faça o seu serviço e até que esse paciente recupere o nível de fator, que você vê que é muito rápido, né? Ele rapidamente recupera. Drogas tipo vitamina K, só para falar isso, né, tem muita gente que dá vitamina K para melhorar a coagulação. Ela só melhora quando a deficiência de vitamina K. Fora disso, ela não serve para nada. Bem isso mesmo, bem essa colocação. A Cristiane colocou aí, doutora. A Cristiane, oi Cris, tudo bem? O TCA. TCA, Cris, ele eu até tinha feito um slide com o TCA, depois eu tirei ele porque eu achei que ia confundir, foi bom que você chamou a atenção. O que é o tempo de coagulação ativado? Ele é um tempo com o caulin, o celite, enfim, que você coloca no tubo, é um tubo que tem um ativador. Então, ele encurta o tempo de coagulação, ele não demora 10 minutos, e ele foi desenhado para ver heparina e monitorar heparina. Quando você está no centro cirúrgico, circulação extracorpórea, ele serve para isso. Porque o TC para heparina, você ia fazer heparina e ia demorar 30 minutos para ver que estava encoagulado, né? Então, eu precisava encurtar esse tempo para ajustar o monitoramento. Ele é bom para altas doses de heparina. Nem para baixa dose ele funciona legal, né? Ele não é tão sensível. Então, eu acho que no caso do acidente ofídico é o TC mesmo. Ele é melhor, seria melhor que o TCA. Você corre o risco de ter um TCA normal, entendeu? Ter um TCA que não enxergue o que o TC enxergaria. Entendido. Vamos ver, a Valéria está digitando, talvez alguma pergunta. Vai chegar a pergunta da Valéria, vamos esperar. Tá bom.
Valéria, deixa eu ver se eu entendi. Sobre o acompanhamento das alterações plaquetárias e da coagulação ao longo da internação, levando em consideração a soroterapia recomendada. Vê se eu interpreto direito. Na verdade, você vai olhar... a alteração plaquetária, você vai contar a plaqueta, né? E fazer testes, não inventa. O que você vai conseguir é encarecer o processo, né, para acompanhamento desse paciente. O que você já tem já é o suficiente. TP, TTPA, plaqueta, fibrinogênio, né? O soro, a soroterapia é o que você viu. Em 24 horas você deve ter a maioria dos pacientes com a coagulação normal já, né? Isso foi o que a gente vê nos estudos e que vocês devem ver na vida real. No paciente que evolui sem melhora dessa coisa, eu usaria os testes básicos, né? Fazer agregação plaquetária, fazer citometria, isso é investigação, né? Para investigar mecanismo, não serve para monitorar o doente. Não sei se era essa a questão, Valéria. Avisa se não era isso. Como no caso do acidente eritromelas, que comumente no estado da Paraíba tem uma possibilidade de evoluir para condições mais graves. Valéria, você vai ter que entender, eu não sei te responder isso, porque eu não conheço essa pessoa, como eu falei, eu não conheço as serpentes. Então, eu não conheço essa pessoa, mas existe uma coisa que é aquilo que eu falei, que é o veneno, e existe... Então, o efeito do antiveneno nessa serpente, nesse envenenamento, então pode ser falha do veneno, e pode ser um paciente grave que está fazendo uma coagulação já secundária à primeira lesão que ele teve. Então, isso é você que vai ter que decidir. Acho que é monitorar essa coagulação realmente. Tá? E testes globais, se tiver isso medido ao longo do tempo, já é um dado importante. Então, uma sugestão, Valéria, anota isso e observe e discuta com a Marlene, com o Camilo, lá no grupo. Aliás, eu aprendo um monte naquele grupo, né? Fantástico. Mais alguém? De perguntas? Margarida? Está digitando aí, Margarida? Vão respondendo as perguntas, as pessoas vão tendo outras, é bom, né? Porque elas vão se estimulando. É verdade, é verdade. Então, critério de alta é resolver isso, eu imagino, né? É resolver isso. Eu acho que uma coisa importante que é resolver os testes de coagulação e que você vê que resolve, né? E se não resolver, você atentar para a coagulopatia TP, TTPA, plaqueta, fibrinogênio. Não inventa, Margarida. Entendeu? É isso, é esse que todo mundo tem e, na verdade, a gente resolve a vida com isso na maioria das vezes, né? O uso de testes mais sofisticados na clínica, até porque eles são caros e não te agregam
informação. Não trazem informação. A história do dedímero, né? Se eu vou fazer dedímero, vai custar caro para burro, e ele vai mostrar que o dedímero está alto, e que depois o dedímero melhora. Ele não traz informação a mais. É como a tromboelastometria, Camilo, que todo mundo fala que é um exame fantástico. Ele é fantástico para situações agudas, que você tem que fazer paciente chocado, sangrando, e que você tem que ver se tem fibrinólise, se você faz antifibrinolítico. Ele é perfeito para essa situação. Para a situação de diagnóstico em coagulação, paciente com coagulopatia, ele ajuda tanto quanto o TP, TTPA. No fundo, ele te diz a mesma coisa, só que ele te diz rápido. Essa é a diferença. Né? E é uma situação que você precisa de informação rápida, essa especificamente. Exato. Né? E livrou os anestesistas e os intensivistas e né, o socorrista lá daquele chato do hematologista. Né? Ele não precisa do hematologista, ele faz tudo sozinho. E melhor que o hematologista. Não precisa daquele chato enchendo a paciente. Então, acho que finalizamos as perguntas. Novamente, eu gostaria de te agradecer a sua disponibilidade, né, de estar conosco aqui e pela sua excelente contribuição. E tenho certeza que foi muito importante para todo mundo ouvir aí a sua palestra. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada de participar e estou curiosa para saber. Eu acho que a gente tem um bocado de coisa para saber de resolver dessas coisas, prestar atenção nessas microangiopáticas. Eu acho que valeria a pena entrar olhar isso melhor, olhar a DAMS 13 eventualmente, olhar o complemento, dosar complemento, talvez valha a pena olhar esse foco aí, né? Obrigado, e acho que esse mundo do acidente com animais peçonhentos tem muito ainda que evoluir. Ainda é um local de estudo que ainda precisa de muitas informações serem esclarecidas. Acho que a ciência vai ter que avançar bastante nessa linha de estudo. Tá bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos também, os participantes que estiveram conosco aqui, participando. Muito obrigado. No site aí da tela de vocês está a forma de registrar a presença. Peço que faça essa gentileza. E aproveito, então, para poder informar que nosso próximo encontro, dia 2 de junho, na primeira quarta-feira de junho, a gente vai trabalhar, então, a questão da identificação dos lepidópteros na prática clínica com a doutora Lisete Maria Lorini, que acabou de entrar no grupo de emergência da gente, e também a participação da professora doutora Marlene Zanin, falando sobre acidentes provocados por lepidópteros, o diagnóstico, estadiamento e a conduta terapêutica. Então, a ideia da doutora Deise falar sobre os mecanismos de coagulação era dar o start agora, então, para que a gente avance na próxima temática das lonômias, depois a gente vai para o acidente com protrópico, que tem bastante alteração de coagulograma, e a gente avança no acidente crotálico, que também tem, em alguns casos, alterações de coagulograma. Então, e eu não vou perder. Sinta-se convidada, já te mandei lá também o link, né, e a programação. Seria uma honra tê-la conosco nesses dias. A todos, então, muito obrigado. Tenham uma excelente quarta-feira e cuidem-se que a pandemia está ainda batendo na nossa porta, e até 2 de junho, então. Doutora Deise, tudo de bom, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.